Olá, eu sou Leone Bombonati e sou trabalhador do Grupo Espírita Maria de Magdala em Itapevi. E hoje nós falaremos sobre Eurípides Barçanufo, a sua trajetória da Igreja Católica ao Espiritismo. E essa palestra faz parte de uma sequência de palestras que são realizadas e promovidas pela USE Cotia, que a USE significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então essa é a segunda semana espiritual virtual promovida pela USE e o tema central é Eurípides Barçanufo. Nós tivemos na edição anterior da Semana Espírita tema central Bezerra de Menezes e agora temos como tema central Eurípides, tá certo? E então desde do dia 18 até o dia 24 de abril de 2021, nós temos essas palestras que são exibidas lá no Facebook da USE. Dia 18, a primeira palestra ela aconteceu às 20h30 e do dia 19 ao dia 24, todas as palestras acontecerão às 20 horas. Então é muito importante e muito interessante a gente acompanhar esse trabalho que está sendo realizado lá no Facebook da USE, tá certo? Porque cada representante de casa espírita da região está expondo um tema sobre a vida de Eurípides. Tanto que, por exemplo, ontem, que foi dia 19 de abril, segunda-feira, o Kiko do Consolador falou sobre Eurípides Barçanufo, o educador ou médico. Na verdade, Eurípides não foi médico, inclusive o Kiko desmistificou sobre esse assunto lá na sua palestra. Então, foi uma palestra bastante interessante, vale a pena ver de novo, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco do lado religioso do Eurípides, mas para você que está chegando agora e não conhece Eurípides Barçanufo, ele nasceu em 1880 em Sacramento, Minas Gerais, faleceu em 1918, faleceu com pouca idade, muito novo, né, com 38 anos, vítima da gripe espanhola. E ele foi um educador, um político, jornalista e grande expoente da doutrina espírita, tá certo? Vamos lá. Mas antes da gente falar dele no espiritismo, vamos falar um pouquinho da sua trajetória no catolicismo. Ele que foi criado dentro de uma família católica, então desde cedo ele sempre foi um religioso muito fervoroso. Tá? Inclusive um grande estudioso das escrituras, da Bíblia. Tá? E sendo então um grande estudioso, muito fervoroso e tudo mais, tendo uma fé muito grande, Eurípides, ele desde cedo demonstrava uma grande aptidão para a liderança. Inclusive, por volta de 1900, ele fundou a Irmandade São Vicente de Paulo, atuando como secretário e também desenvolvendo atividades de assistência social, ou seja, auxiliando os necessitados. Tá? Então, dentro dessa instituição, Eurípides fez um trabalho maravilhoso em prol da caridade. Tá? E ele sempre foi, e sempre teve como referência São Vicente de Paulo. Nós vamos entender daqui a pouco o porquê, tá bom? Mas aí, dentro dos seus estudos bíblicos, quando ele começa a estudar o Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, ele, dentro das bem-aventuranças de Jesus, ele começa a ter alguns questionamentos. Por exemplo, como os mansos vão herdar a terra? Por acaso todos os homens pacíficos e mansos que já morreram voltarão a viver na terra? Então, se a gente lembrar daquela bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né, pois eles herdarão a terra. Não é isso que Jesus promete lá no Sermão do Monte? Bom, então, Eurípides queria entender como seria esse processo. Né? Então, aquele conhecimento que nós temos de reencarnação e tudo mais, claro que isso não era abordado pela Igreja Católica. Então, Eurípides ele tinha esses questionamentos, só que ele não podia perguntar, porque na época a Igreja Católica era bastante severa. Né? Então, mas ele sempre teve esses questionamentos, tá ok? Bom, então indo adiante, nós vamos falar um pouquinho então da sua trajetória na doutrina espírita. E para falar a esse respeito, a gente tem alguns pontos interessantes a levantar. O primeiro é que
Eurípides tinha alguns parentes que faziam parte da doutrina espírita. É claro que ele não via, como ele era um católico muito fervoroso, ele não via isso com bons olhos no primeiro momento. Só que assim, o próprio tio dele, Mariano da Cunha Júnior, que era materialista, ele leu o livro Depois da Morte, do Leon Denis, e a partir dessa leitura ele viu muito sentido, esse livro tocou ele, então ele se converteu à doutrina espírita, e então emprestou esse livro para Eurípides, e Eurípides, lendo, achou bastante interessante esse livro. Tá? E aí o tio dele, Mariano, convidou Eurípides para assistir uma reunião mediúnica numa fazenda, se não me falha a memória, uns 14 quilômetros de Sacramento. E nessa primeira reunião mediúnica vem então a comunicação do espírito São Vicente de Paulo. Primeiro veio a comunicação do espírito Bezerra de Menezes, que já estava desencarnado na época, falando que viria um espírito de alta envergadura, um espírito muito evoluído, conversar com Eurípides. Então se apresenta São Vicente de Paulo. Eu vou até mostrar aqui no próximo slide a mensagem que São Vicente de Paulo traz para Eurípides, tá? E depois a gente retorna nesse slide para falar a respeito do último tópico, tá certo? Então, lá na mensagem, São Vicente de Paulo fala o seguinte para Eurípides: os espíritos do Senhor realizarão diversos trabalhos contigo. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O teu trabalho principal será o de curar. E Bezerra de Menezes irá ajudar-te nessa área. Tudo está planejado e, na verdade, é Jesus quem nos dirige. Olha que impactante isso. Até para fortalecer, né, a fé de Eurípides, se nós observarmos a figura de São Vicente de Paulo, o São Vicente de Paulo é o mesmo daquele que trabalhou com Kardec lá na codificação espírita. Então nós observamos que existia um movimento na espiritualidade, né, inicialmente lá na Europa, na codificação espírita, na elaboração da codificação, e aí depois esses espíritos eles vieram, né, para o Brasil. Nós vamos ver isso muito a respeito lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? E, então esses espíritos eles vêm para o Brasil, né, para fazer todo esse trabalho. O Eurípides, então, era um grande espírito iluminado que veio com a missão também de divulgar a doutrina espírita. Então é por isso que São Vicente de Paulo vem conversar com ele e vem dar todos os subsídios necessários para que ele montasse um novo trabalho, tá? Mas a princípio Eurípides ele não se converteu ao espiritismo, tá certo? Tanto que, aí agora a gente vai voltar lá para o outro slide, o slide anterior, tá? Então, por quê? Foi em outra reunião, onde João Evangelista, o espírito, que vem esclarecer para Eurípides aqueles pontos do Sermão do Monte que ele tinha dúvidas. Como que os mansos vão herdar a terra? Aqueles que já faleceram. Lembram que a gente conversou lá no início da nossa exposição? Então, é aí que o João Evangelista ele vem então esclarecendo. E a partir desse momento é que Eurípides então ele se converte ao espiritismo. Só que essa conversão não foi nada fácil, porque muitas pessoas, principalmente a família dele, os amigos, foram contra. Afinal, onde já se viu uma pessoa que cresceu em solo católico, em ambiente católico, se tornar espírita, né? Só que Eurípides ele foi muito convicto nessa sua conversão, inclusive depois, mais para frente, até a mãe dele se tornou espírita, né? Porque ela passavam por um processo de obsessão terrível, que os médicos não conseguiam achar a cura. E aí o que aconteceu? Ela era católica, quando Eurípides se converteu, né, eles não aceitavam e tudo mais, mas
depois disso, com os tratamentos que a gente conhece dentro da doutrina de desobsessão e tudo mais, aí ela se recuperou e também se converteu à doutrina espírita. Muito interessante esse ponto, tá certo? E aí, para alegria do Eurípides, né, que queria muito que sua mãezinha também o acompanhasse. Há quem diga também que o pai dele também o acompanhou depois disso, né? Bom, então vamos adiante. E aí, quais foram os principais trabalhos? Bom, a partir daquela comunicação de São Vicente de Paulo, Eurípides foi orientado a deixar a instituição de São Vicente de Paulo no catolicismo e a fundar um centro espírita chamado Grupo Espírita Esperança e Caridade lá em 1905, porque foi através desse centro espírita que Eurípides realizou os seus trabalhos de cura, que na verdade era o seu carro-chefe, como o próprio São Vicente de Paulo disse lá na mensagem, certo? E aí posteriormente Eurípides também fundou uma instituição chamada Colégio Allan Kardec, que foi a primeira escola espírita do mundo. Inclusive, nessa instituição, o Eurípides Barçanufo ele adotou o método de ensino de Pestalozzi. Tá? Então, justamente porque Kardec, como nós conhecemos dentro da história da doutrina espírita, ele foi discípulo de Pestalozzi, e também empregava o seu método de ensino. Bastante interessante. Aí um ponto de curiosidade para nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, né? Então isso está marcado dentro da história do espiritismo, tá certo? Então, vamos adiante. Bom, a gente poderia ficar aqui falando muitas horas, né, sobre Eurípides e tudo mais, até porque é muito bom falar sobre a doutrina espírita e sobre seus principais divulgadores. Mas, como o nosso tempo é curto, eu vou deixar aqui como sugestão de leitura esse livro que está aparecendo aí na tela. Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade. O autor é Jorge Rizzini, então fica essa sugestão, é um livro de referência que conta um pouco da história de Eurípides, tá bom? Então aqueles que querem se aprofundar nesses estudos, esse livro é fantástico, tá bom? Então fica aí como dica de leitura, tá ok? Amanhã, então como nós estamos falando de sequência de palestras, amanhã, dia 21/4, quarta-feira, a Eveline da Atitude de Amor vai falar sobre Eurípides Barçanufo, o Espiritismo em Trabalho do Bem, que é uma palestra onde ela vai aprofundar tudo isso que eu falei. Então, eu fiz essa introdução, né, de Eurípides na doutrina espírita, o seu comecinho, e aí a Eveline vai vir, então, aprofundando essas questões. Então, vale muito a pena. Anote aí na agenda, tá? Lá no Facebook da USE, tá ok? Então, às 20 horas, o dia 21/4, quarta-feira, Eveline da Atitude de Amor falando sobre Eurípides Barçanufo, Espiritismo em Trabalho do Bem. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao USE Intermunicipal Cotia pelo espaço cedido para que pudéssemos falar um pouco a respeito da vida de Eurípides Barçanufo, para a gente conhecer um pouquinho mais. É muito importante nós conhecermos a história, né, dos grandes vultos do Espiritismo, dos grandes nomes, aquelas pessoas que trabalharam muito em prol da doutrina, né, para que hoje nós pudéssemos ter toda essa divulgação, o Espiritismo ser o que ele é hoje, e a gente poder colher, né, através dos seus exemplos, principalmente de Eurípides Barçanufo, que foi avisado que seria muito perseguido. Ele foi muito perseguido, vocês vão ver depois lá na palestra da Eveline, porque tem muita coisa que aconteceu e mesmo assim ele perseverou, né? A fé dele foi uma fé racional o tempo todo, tá certo? Então fica aí a dica. Vamos assistir aí a palestra da Eveline, que vai ser muito instrutiva e muito importante para todos nós do movimento espírita. Então que nós possamos, nós espíritas, nos unirmos, né? Sempre buscando a instrução, lembrando
das recomendações dos espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Tá certo? Um abração a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.